Jaime Pereira dos Santos é coordenador deste núcleo estratégico de investidores e convidado desta noite do grande jornal. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente. Começo por lhe perguntar quem são os membros deste núcleo estratégico de investidores. Sabemos que são 15 investidores no total, mas quem são? Quem são? Sabe que nesta luta de David contra Golias nós precisamos de manter alguma confidencialidade. Um presidente de uma companhia de software portuguesa, radicada em Portugal, com o nome português, um ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, um professor do ensino superior que é também agricultor em Portugal e no Brasil, profissionais liberais que também são investidores, e alguns nomes que já são conhecidos, que foram negociadores, como o Dr. Vítor Costa, o Dr. Monteiro Castro, o Marcos Fernandes e eu próprio. E eles entenderam que devia ser eu a assinar os documentos, por isso sou o coordenador. Mas nada de mais, somos pares, entre iguais. Acredita que o facto de não terem divulgado o nome de todos os membros deste núcleo estratégico de investidores acabou por ser um fator que os penalizou junto das finanças? Talvez possa ter penalizado, mas injustamente. Nós dissemos logo na proposta e na minuta de contrato que se encontra aqui que o núcleo está aberto a acolher outros investidores portugueses e radicados em Portugal que queiram entrar para o NEI. Portanto, o NEI é uma entidade aberta. Ainda não estamos constituídos como holding, mas viremos a constituir-nos se o banco nos for adjudicado. É isso que consta da nossa minuta de contrato. Mas ainda acredita que, de facto, o BPN pode vir a ser adjudicado a este grupo? Bem, no momento eu vinha para cá no automóvel a ouvir as cotações dos principais bancos e, evidentemente, estamos tristes. Portanto, os portugueses devem estar tristes, como outras nações também estão, porque as cotações por ação dos bancos estão muito baixas, não é? Nós oferecemos €1,60 por cada ação, estamos a oferecer muito mais do que bancos de primeira ordem em Portugal, o que nos entristece e é para nós um risco cada vez maior. Mas queria aproveitar o convite da sua dona Isabel Santos, para lhe dizer que nós estamos dispostos, inclusivamente, a subir a nossa proposta até ao pronto pagamento. Ou, em alternativa, se somos todos patriotas, portanto, que um banco estrangeiro pague o mesmo preço que nós, está disposto a assumir a proposta para a compra do Banco Português de Negócios, até que valor? Nós estamos dispostos a manter o valor da ação, penso que é cada dia mais elevado, tendo em conta os valores relativos. Estamos dispostos a subi-la até ao pronto pagamento. E desafiamos daqui o Ministro das Finanças a que das duas uma, ou nos receba, não sei por que motivo não nos pode receber. Já foi exigida essa audição com o Ministério das Finanças? Sim, Sr. Dona, o Ministro das Finanças? Sim, na segunda-feira mandei logo, através do portal do Ministério das Finanças, um pedido muito delicado e muito curto, em 2 linhas, e o Sr. Ministro das Finanças nos desse 5 minutos para saber se era verdade que estava adjudicado sem haver uma resolução do Conselho de Ministros. Porque a adjudicação tem que ser por resolução do Conselho de Ministros. Sem resolução do Conselho de Ministros, que todos os portugueses conheçam impresso em letra de lei, não há adjudicação. Aquilo que nos foi dado de explicações da Caixa, de que existe um pretendente que tem negociações exclusivas, isso é saudável para a democracia e para um leilão é saudável. Mas nós estamos dispostos a ir até ao pronto pagamento para demonstrar a boa vontade que temos em salvar o BPN e ajudar a economia nacional e as finanças públicas portuguesas. Portanto, não sei por que motivo não há uma negociação lateral com o Montepio e connosco, uma vez que também queremos contribuir para salvar o BPN. Considera que está a ser um processo pouco transparente? Sem dúvida, pouco transparente. Sem dúvida. Olha, a primeira coisa que aconteceu foi que nós éramos provavelmente, ninguém sabe, mas os senhores poderão investigar, os únicos concorrentes no dia 13 de julho. E na véspera, no dia 12 de julho à noite, já quase o sol a pôr-se, telefonaram-nos e disseram que, olha, afinal vai ser adiado para dia 20. Portanto, obviamente não entregámos a proposta dia 13, não por suspeição, mas um princípio de cautela, e entregámos realmente a nossa proposta só no dia 20. Mas a nossa proposta estava apontada no dia 13, conforme a Caixa Banco de Investimento, com certeza, poderá confirmar. Nós estávamos prontos e, portanto, fomos apanhados de surpresa com um adiamento. A outra coisa que nos apanhou de surpresa... Acha que este adiamento foi feito para favorecer outros grupos que estavam nesta corrida? Portanto, favorecer não posso provar. Agora, que, sem dúvida, o facto de aparecerem outros concorrentes, se é que os não havia dia 13, se foi bom para a economia nacional, pois seja, mas que o digam. Um adiamento sem motivo deixou-nos um bocado consternados, sinceramente, quanto ao andamento do concurso. Outra coisa que nos consternou é que parece que o memorando da Troika, que foi celebrado pelo governo anterior, foi respeitado por este, e muito bem. Mas, de facto, era para ser adjudicado até dia 31 de julho. Era essa a data limite colocada e imposta pela Troika para a adjudicação do Banco Português de Negócios. Eu sou um leitor impenitente do vosso excelente jornal, o Diário Económico, e o Diário Económico anunciou, por declarações imputáveis ao principal pretendente,
é assim que se auto-intitula, o principal pretendente. E faz referência ao BIC? Exatamente. E, portanto, não percebemos porque é que agora as negociações têm que se prolongar até 31 de dezembro. Eu penso que a administração do BPN fez um excelente trabalho. Nós tivemos acesso a todos os dados, tivemos acesso a um Data Virtual Room, com imensa informação, à certificação legal de contas, feito por pessoas que contam no nosso país como advogados e consultores, e, portanto, acreditamos, nós somos patriotas e acreditamos. E como acreditamos, vamos para a frente. A hora é do empreendedorismo e de mostrar que Portugal está vivo. Portanto, acho que já prestámos um bom serviço a Portugal, à República e às finanças públicas. O tecido social está vivo, Portugal não está morto. Precisamos de investimento estrangeiro, como todos os países precisam e apreciam o investimento estrangeiro. Nós somos um país que tratamos muito bem os estrangeiros. Provavelmente até melhor do que os estrangeiros às vezes nos tratam a nós quando estamos no país deles. Mas em todo o caso, nós queremos lançar daqui este desafio ao Sr. Ministro da Finanças. Receba-nos. Nós queremos fazer-lhe uma proposta formal. Que proposta é essa? Que a proposta formal. Cara a cara com Vítor Exatamente. Gaspar. Aquilo que queremos dizer aos nossos 4 negociadores do NEI, ao Sr. Ministro das Finanças, é que, ao menos, os estrangeiros pagam o mesmo que os portugueses. Nós oferecemos 121,6 milhões. Nós valorizamos o património de Portugal e do BPN, do qual sempre dissemos bem. Nós valorizamos a 1,60 €. A maior parte dos bancos portugueses são cotados inferior a 1 €. Eu vim ouvir as cotações agora. E, portanto, nós queremos salvar o BPN e queremos ajudar Portugal. E não queremos que atiremos lama uns aos outros. E não devemos dizer que determinadas propostas não são credíveis. E depois admiramos que os estrangeiros nos downgrading no rating, não é? Downgrading no rating porque estamos atirando lama uns aos outros. Nós somos tão credíveis como essas pessoas estrangeiras e portuguesas que trabalham sob outra marca. Nós também somos respeitáveis. Eu sou professor de Direito Comercial há 26 anos. Portanto, as outras pessoas têm os seus patrimónios e têm a sua vida regularizada e não queremos ser maltratados, sobretudo pelo árbitro. O árbitro deve respeitar todos os jogadores. E se alguém comete uma falta, é só marcar a falta. Mas as equipas são todas boas na mesma. Todas as pessoas podem cometer pequenas faltas. Acho que ainda não cometemos nenhuma pequena falta. Em matéria de credibilidade para a gestão, se me quiser perguntar alguma coisa, talvez eu possa ajudar. A propósito da vossa proposta e de alguns, já revelou o nome de alguns dos membros deste núcleo estratégico de investidores, já tinham nomes e caso, percebo que ainda estão na corrida, caso consigam comprar o Banco Português de Negócios, já têm nomes para um Conselho de Administração? Sim, o nosso modelo é de Conselho de Administração, 3 elementos apenas. Que nomes serão esses? Portanto, os nomes para o Conselho de Administração, alguns foram passados por cima da mesa. E, portanto, quem faz as atas nessas reuniões é a Caixa Banco de Investimento, que tem sido umas pessoas magníficas, de seriedade e de disponibilidade, do melhor. E, portanto, penso que está em ata que nós inventamos os nomes que têm que ficar em segredo, porque essas pessoas estão no ativo de direção e administração de bancos. Mas são pessoas que estão ligadas à área financeira, ao setor financeiro em Portugal, com papel de relevo? Sim, sim. À área financeira e, nomeadamente, à banca. E uma dessas pessoas estava disposta a aceitar e, portanto, os negociadores sabem que é verdade porque é uma pessoa do conhecimento deles, quer da administração da Caixa, quer da administração do BPN, que estiveram nas negociações, só que essa pessoa foi convidada para ocupar um alto cargo no governo e, portanto, pediu para o seu nome não ser ventilado. Mas esse nome faz parte de uma ata que foi logo indicado na primeira reunião. Na segunda reunião, pessoas ligadas a conselhos de administração de bancos portugueses? Portanto, são pessoas que já passaram por conselhos de administração de bancos portugueses. Ao nível da Comissão Executiva, quem realmente vai gerir o banco no dia-a-dia, que são os seus verdadeiros operacionais. Portanto, indicámos o nome de uma pessoa que teria a sua equipa própria, é uma pessoa que está no ativo e cujo nome não pode ser revelado. Mas nós revelámos esse nome e ficou escrito na proposta o nome. Mas isso pedimos. E o terceiro nome? Sabemos que um foi chamado a integrar este governo, outro fez referência agora mesmo a esse nome. E o terceiro nome? Portanto, a que pessoa faria parte deste Conselho de Administração do BPN? Essa pessoa cujo nome foi referido para a administração seria presidente e, portanto, teria a sua própria equipa, não é verdade? Porque nós não queremos interferir na gestão do banco. A pessoa que foi apresentada por escrito também era para presidir a Comissão Executiva, que também são só 3 membros. O banco terá que viver, supomos nós, alguma austeridade, não é? Em matéria de direção e administração, quer em quantidade de, digamos assim, de vencimentos. Portanto, são 3 pessoas e essa pessoa teria a sua própria equipa, portanto, mais 2 elementos. Seriam pessoas capazes de gerir o BPN nas atuais condições? Vai ser um grande esforço para quem conseguir a compra do Banco Português de Negócios. Acredita na capacidade desses 3 membros, desses 3 nomes propostos? Sim, sim. São todas pessoas com mais de 20 anos de banca, pessoas com um currículo académico, um currículo social e um currículo bancário impecável. Impecável. Grandes operacionais, grandes portugueses, pessoas muito valiosas.
Acha que o facto de existir muita incerteza em torno desta proposta, deste núcleo estratégico de investidores, acaba por prejudicá-los? Eu já lhe fiz esta questão, mas volto a fazê-la. De facto, há muita incerteza e este não será um processo onde se requer maior transparência? Com certeza que sim. Nós oferecemos a seguinte transparência. Nós oferecemos 20 milhões de euros em 60 dias, se quiserem celebrar a escritura antes. Portanto, oferecemos mais do que o dito principal pretendente. Depois, nós oferecemos o penhor das ações ao Estado, para que o Estado as deposite como credor pignoratício, onde muito bem entender. Banco de Portugal, Caixa de Depósitos ou outro banco qualquer. Portanto, nós não tencionávamos nem gerir o banco, nem muito menos usurpar o banco, as ações do banco. Oferecemos uma grande garantia, as próprias ações. E valorizámos-las. Ao valorizarem as ações por €1,60. Exatamente. E atribuímos esse património ao próprio Estado, como credor pignoratício em penhor. Pagaríamos em semestres durante 4 anos, com a garantia de que o Estado sentava-se no Conselho Geral, de 7 pessoas, com 2 lugares, e uma comissão de acompanhamento e arbitragem, onde o Estado será presidente e no meio outro árbitro. Acho que mais transparente e amigos do Governo, solidários com a nossa nação, a nossa República, não podemos ser. Não temos receio, pelo contrário, queríamos a presença do Estado na nossa gestão diária e semanal. Imagino que tenha acompanhado na semana passada a audição de Maria Luísa Albuquerque, secretária de Estado do Tesouro, na Comissão de Orçamento e Finanças, onde foi exatamente chamada para falar deste negócio do Banco Português de Negócios. E Maria Luísa Albuquerque foi muito clara relativamente à proposta do NEI, disse que não oferecia garantias e falava exatamente por causa dos prazos de pagamento oferecidos nesta vossa proposta. Considera que poderão existir alterações aqui nas formas de pagamento? É possível o pronto pagamento? Nós viremos a estar preparados para o pronto pagamento. Fica aqui dito, em primeira mão. No momento da compra do banco, aliás, agradecendo esta oportunidade, que é um pagar excelente, exatamente a quantia que oferecem. Para continuarmos a servir a nossa nação, a nossa República e também os nossos desígnios, que são legítimos, ofereço aqui em primeira mão esse sentido. Nós estamos dispostos a ir até ao pronto pagamento. Tem que negociar connosco, porque há uma coisa que não é clara, é o perímetro do BPN. Nós não podemos admitir que o BIC entre em casa como se fosse de um morto ou de um falecido, e no sistema de pick-up, eu quero aquele quadro, eu quero aquela jarra. Isto não quero, isto não pode ser. Nós candidatámos-nos, o regulamento do concurso é para todo o BPN. Quem se candidata à parte do BPN deve estar sujeito a uma arbitragem. E essa arbitragem só reconhecemos, evidentemente, capacidade a um membro do Governo, que é o Ministro das Finanças. A Sra. Secretária de Estado foi uma pessoa impecável, quer a nível intelectual, quer a nível pessoal, não temos rigorosamente a dizer. Francamente, desconhecemos qual o motivo de, perante um órgão de soberania, que é o Parlamento, referir apenas a nossa primeira proposta inicial, cautelosa, naturalmente, e não referir a última proposta, que a Caixa Banco de Investimento continua a garantir. Nós passámos a proposta, a vossa oferta final, à Sra. Secretária de Estado. Por que razão foi ao Parlamento e não a referiu? Portanto, o Parlamento é um órgão de soberania, um membro do Governo não pode cometer essas faltas no Parlamento. Ainda se fosse um jornal, não estou a despreciar a imprensa. Mas pronto, são métodos negociais de leilão. Esta última proposta confirma-me de 121,6 milhões. 121,6 milhões, €1,60 por ação, 20 milhões na data da escritura, pagamentos semestrais de 6 em 6 meses durante 4 anos. Mas equaciona o pronto pagamento, como exatamente, já disse há pouco. Dando as ações em penhor ao Estado, mais uma comissão de acompanhamento para o Estado, oferecida por nós e paga por nós, e 2 membros para o Conselho Geral, pagos por nós, para irem para lá fiscalizar o banco diária e semanalmente. Que garantias, já disse que ofereciam garantias ao Estado, mas que garantias reais é que oferecem? As garantias reais. Portanto, as ações dadas em penhor ao Estado, nós nunca ficaremos proprietários delas enquanto não acabarmos de pagar. Estado. Pertence ao Estado. Através de um contrato, nós seríamos, portanto, os nus proprietários dessas ações e o Estado será o credor pignoratício, portanto, a pessoa que tem o penhor das ações e que as deposita até a quantia estar toda paga. Quando a quantia estiver paga, é que as apenas liberta. Quando em qualquer altura. Estes 121,6 milhões de euros estiverem pagos por parte do NEI, é que terão acesso às ações. Às ações. Exatamente. É esta a garantia que dão ao Estado? É esta a garantia, chama-se penhor, é o penhor das ações. É uma garantia, o penhor é uma garantia, e é uma importante garantia. O penhor das ações é uma coisa normal no mercado financeiro. Mas falharem o pagamento, é que o plano de pagamentos que propõem, estas ações continuam na mão do Estado e o Estado continua com o problema do BPN para resolver. Não, o Estado resolve logo o problema, porque, repare, a Sra. Ana Isabel Santos, o seguinte, no momento em que for celebrada a escritura,